Olá, amigos. Vamos então para a nossa terceira aula, onde nós vamos trazer mais um milagre de Jesus, um endaimoniado epilético. Lembrando que daimon não é o mesmo que hoje nós falamos demônio, e sim um mensageiro. Vamos então nos preparando para a nossa aula, nos ligando ao plano espiritual, rogando a Jesus que nos auxilie na compreensão dos seus ensinamentos, para que possamos compreendê-los com o coração, não só com a mente, porque desta forma conseguiremos transformá-los em ação. Que assim seja. Então, essa passagem, o endaimoniado epilético, encontra-se em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, capítulo 17, versículos do 14 a 21, Marcos, capítulo 9, versículos do 14 a 29, Lucas, capítulo 9, versículos 37 a 42. Eu vou fazer então a leitura da passagem de Mateus. Depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele, e o menino foi curado a partir daquela hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Mas esta espécie não sai senão mediante oração e jejum. Nós vamos então ver qual é a diferença, o que Lucas e Marcos nos trazem de diferente de Mateus. O que eles acrescentam? Porque lembrando que Marcos ele conta mais detalhadamente, então ele sempre traz alguma coisinha a mais do que Mateus para ajudar na nossa compreensão. Quando Jesus retorna do monte, escribas debatiam com os discípulos que haviam ficado. A gente vai estar falando mais sobre isso quando falarmos do contexto. Jesus pergunta aos discípulos o que eles estavam debatendo. E em Marcos ele descreve que eles debatiam o que acontecia com o menino. Onde quer que o menino vá, o espírito o subjuga, convulsiona-o, ele espuma, arranha os dentes e definha-se. Essa informação completa, né, só aparece em Marcos. Lucas fala também com relação ao estado do menino. Lucas diz que o espírito o toma, que o menino grita, o espírito o agita convulsivamente, com espumejamento e se afasta dele com dificuldade, dilacerando-o. Então vejam, é uma situação bastante triste, bastante comovedora desse menino. Em Marcos, Jesus pergunta desde quando isso acontece. Não aparece em Mateus essa informação. Em Marcos aparece que esse fato ocorre com o menino desde a infância. Muitas vezes lançou-o tanto no fogo quanto na água para o destruir. Quando o espírito saiu do menino, ele tornou como morto, como nos conta
Marcos. Então, agora nós vamos estar vendo essas informações, tanto do que nos traz Mateus, como Marcos e Lucas, mais pormenorizadamente. Então, nós vemos que para compreendermos bem uma passagem, nós precisamos contextualizá-la. Que acontecia? Como que, da onde que onde começa, como começa, o que essa passagem nos traz? Então, na passagem anterior, nós vimos que Jesus subiu ao monte, levando consigo Pedro, Tiago e João. Então, 3 dos discípulos foram com Jesus, 9 ficaram aguardando Jesus. Jesus então fica no monte por um período. Passado esse período, ele retorna à convivência com os demais discípulos que ficaram. E é aí que tem início essa passagem, quando Jesus retorna do monte após a sua transfiguração. E o que Jesus encontra em seu retorno? Ele encontra uma multidão, os discípulos discutindo com fariseus. E o que eles discutiam? E aí, Marcos nos traz a informação. Eles discutiam sobre a cura, ou melhor, a falta da cura, a não cura do menino. Porque o pai, o que nos conta, né, é que o pai desse menino levou-o até os discípulos de Jesus. E os discípulos não foram capazes de fazer a cura do menino. Então, Jesus, quando chega do monte, encontra essa confusão e essa discussão a respeito do fato dos 9 que ficaram não terem conseguido expulsar o espírito que tomava conta daquele menino, que nós espíritas, chamamos de possessão ou subjugação, dependendo do grau de que esse espírito esteja envolvendo o encarnado. E Jesus, então, ao escutar, ao presenciar esse contexto, né, esses acontecimentos, ele fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o para mim. Então vejam que como é interessante essa passagem, porque nós vamos ver que tem um porquê dos discípulos terem ficado nesse estado. Eles não entenderam o porquê deles não terem conseguido curar o menino. Tem misericórdia do meu filho. Diante do fracasso dos discípulos, a dúvida se instalar em seu íntimo, o íntimo do Pai. Então, vejam que coisa séria. O fato dos discípulos não terem conseguido curar o filho deste homem, que é um anônimo, não tem o nome dele na passagem, fez com que a fé deste homem ficasse mexida. E ele diz com sinceridade: se podes alguma coisa, ele até estava duvidando: será que Jesus é capaz de curar o seu filho, já que os discípulos não foram capazes? Então, sua fé fica bastante abalada. O fracasso no ministério dos discípulos para a cura parece estranho, uma vez que Jesus lhes concedeu claramente poder para curar e expulsar demônios.
E esse fato está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 1, quando Jesus dá autoridade aos discípulos para que eles possam curar toda doença, toda enfermidade e expulsar espíritos impuros. E o pai então confessa que a sua fé não é das maiores. Pede-lhe, pois, que ajude sua falta de fé realizando a cura do filho. Tudo isso são informações que nos traz Carson. Mas qual é o contexto social dessa passagem, desse episódio, dessa situação, tanto do pai como do filho? E é uma informação trazida por Carter, que socialmente, naquela época, não existia INSS, não existia seguro-desemprego, não existia aposentadoria. As pessoas, quando ficavam velhas e não conseguiam mais trabalhar, elas eram sustentadas pelos filhos. Então, na verdade, os filhos eram uma espécie de seguro para os pais. Isso tinha toda uma legislação da Torá que as famílias seguiam e os filhos, então, quando os pais não mais pudessem trabalhar, tinham a responsabilidade pela manutenção física, pelo acolhimento e tudo mais. Só que, a partir do momento que o filho deste homem estava possuído por um espírito impuro, que fazia com que ele fosse incapaz de trabalhar, o futuro deste homem não estava mais assegurado, estava comprometido. Então, e lembrando também que culturalmente, como que era feita a questão da profissão? Os pais passavam aos filhos e assim sucessivamente. Então, eram gerações de indivíduos que tinham a mesma profissão. Lembrem-se de Jesus, que ele trabalhou um tempo na marcenaria de José, ele recebeu a profissão do pai. Vamos lembrar de Paulo. Paulo, quando resolveu mudar de vida, ele assume a profissão que tinha aprendido do seu pai, que era a profissão de tecelão. Então, as profissões eram passadas de pai para filho, e os pais que tinham ou algum pequeno negócio ou terras, que eram pequenos agricultores, eles passavam a sua propriedade para o filho mais velho. Culturalmente, era o filho mais velho que tinha responsabilidade maior e que ficava com o encargo da manutenção dos pais, tanto que a herança era distribuída de uma forma diferente. Metade da herança ficava com o filho mais velho e a outra metade era dividida com os demais filhos. E quando o pai tinha terras, era metade do filho mais velho e a outra metade dividida entre os demais. Isso porque a responsabilidade era do filho mais velho, na verdade de toda a família, porque na falta do pai era o filho mais velho que ajudava os outros irmãos, então o filho mais velho tinha toda a responsabilidade familiar. E então, visto que a criança é a apólice de seguro da velhice de seus pais, o panorama deste homem era bastante complicado, né? E pouco promissor. Então, o homem ele está desesperado em relação a essa situação. E ainda mais que era um fato que se prolongava, como nos traz Marcos, esse menino desde da tenra idade, desde da infância, que ele
vinha sofrendo. E Marcos também nos fala que o sofrimento era muito grande, visto que o menino ele tinha ataque parecido com um ataque epilético, ele se debatia, cerrava os dentes, espumava, e que o espírito jogava o corpo desse rapaz, ora na água, ora no fogo. O espírito claramente estava tentando matar esse menino. E Leal então nos fala que a violência dos ataques dá-nos a ideia de que o obsessor odiava o obsediado, a tal ponto que o atirava no fogo e na água com a intenção de matá-lo. Esse ódio, no entanto, não poderia ser gratuito ou aleatório. Certamente originava-se em vidas passadas, nas quais o obsediado fizera mal ao obsessor, que na via seguinte acredita-se com o direito de perpetrar vinganças. Então, como nós já vimos em Kardec, Kardec nos traz essa informação que o obsessor, muitas vezes, é o caso mais frequente, que ele obsedia a sua vítima é por vingança. E muito provavelmente é o caso desse menino pelo tipo de coisa que esse espírito faz. Daí concluir-se que esse espírito queria se vingar do rapaz. Então, os daimons eram espíritos causadores de doenças, e isso era o que viam os judeus no tempo de Jesus. E Leal ainda nos fala que essas pessoas que sofriam de epilepsia e outros males mentais eram chamadas lunáticas, porque seus ataques e surtos costumavam se dar nas fases da lua conhecidas como lua cheia e lua nova. Então, esses ataques eram mais acentuados ou eram apenas nesses momentos, quando era lua cheia e lua nova, por isso eles eram chamados de lunáticos, mas tinha-se todo um preconceito, lembrando que os hebreus da época de Jesus eram extremamente preconceituosos, então tinha todo um problema de convivência e aceitação dessa família naquela comunidade. Daí todo o desespero do pai, porque não era só o problema da sua de não garantia da sua velhice, mas a forma que a comunidade recebia, convivia com aquela família e principalmente com o rapaz. Então, nós trouxemos aqui um pedacinho da Gênese, onde Kardec nos traz algumas informações a respeito da obsessão. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos aos quais a humanidade está exposta nesse mundo. Então, nós convivemos, como nos diz Kardec, com esses espíritos pouco evoluídos. Por quê? Porque é a condição que nós nos encontramos. Nós somos espíritos pouco evoluídos, então sabemos que o desencarne não transforma ninguém. Se somos maus, se somos violentos, não é o desencarne que vai modificar isso. Então, nós convivemos com espíritos pouco evoluídos no plano espiritual. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, que é o caso deste rapaz,
que o espírito domina completamente o seu organismo e as suas faculdades mentais. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que a torna presa de um mau espírito. Então, nós também sabemos que, de acordo com a nossa vibração, da nossa condição vibratória, nós estabelecemos ligação com os espíritos desencarnados e até com os encarnados. As pessoas se reúnem de acordo com o seu estado vibratório. Então, aquele menino, além de ter provavelmente causado mal a esse espírito em outra encarnação, ele também mantinha um padrão vibratório, provavelmente baixo, que facilitava a ligação com esse espírito. Nós não vamos esmiuçar mais essa questão da obsessão, porque não é o objetivo do nosso estudo. O objetivo do nosso estudo é o estudo do Novo Testamento. Trouxe até apenas uma breve explicação. Para maiores informações, tem o capítulo na Gênese que fala sobre obsessão e tem também o livro dos médiuns. Então, essa passagem tem um problema de fé, que é a fé do pai, que fica abalada ao ver que os 9 discípulos não conseguiram curar o seu filho. Leal nos fala: o pai do infeliz diz a Jesus que os seus apóstolos haviam tentado inutilmente afastar o espírito impuro. Em seguida, o homem faz o pedido: se tu podes fazer alguma coisa, compadece-te de nós. As palavras do homem são de alguém que perdeu a esperança. Note-se que ele começa a frase com a conjunção se, o que faz pensar que ele havia perdido a fé. O fracasso dos discípulos de Jesus o frustrara. Jesus comenta com tristeza aquela ausência de fé, inclusive no caso dos discípulos. Então, para que os discípulos fizessem a cura, eles tinham que acreditar no seu poder de cura. Aquele que duvida não vai conseguir curar. Então, daí Jesus se entristece, porque apesar de Jesus ter dado o poder de cura e de expulsar os demônios para os seus discípulos, eles não foram capazes de curar. E o fato deles não terem sido capazes de curar abala terrivelmente a fé deste homem, tanto que ele usa a palavra se fores capaz de curar. Então, isso mostra o quanto a sua fé estava abalada. Não que ele não acreditasse em Jesus, era um problema pessoal, íntimo. A incredulidade não era em Jesus como Messias, mas dúvidas quanto às palavras que ele lhes dissera anteriormente. Então, qual palavra era? A palavra estava lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones, dai de graça recebeste, de graça dai. Então, Jesus fala isso para os seus discípulos e eles não tiveram a condição de expulsar aquele espírito impuro e não tiveram nem a crença de que eles podiam expulsá-lo. E Jesus então se refere aos discípulos, né, não ficando muito contente com o acontecimento. Ele fala, geração perversa e incrédula.
Então, Jesus foi bastante duro aqui com os seus discípulos. Por que Jesus é duro? Não vamos esquecer que Jesus já havia feito o anúncio do Calvário. Jesus já tinha dito aos discípulos que ele não estaria mais entre eles. E Jesus contava com aqueles homens para que aquilo que ele estava fazendo pela aquele grupo de pessoas pudesse ter continuidade. E mais do que isso, ele contava com os discípulos para a continuidade da pregação do Evangelho. Então Jesus fica decepcionado, digamos. E é bastante duro, então, falando que era uma geração perversa e incrédula. E aqui Carson nos fala: a justaposição de perversa e incrédula sugere que o fracasso em acreditar se origina de fracasso moral em reconhecer a verdade, não de querer evidência da verdade, mas da negligência ou distorção deliberadas da evidência. Então, eles não duvidam de Jesus, eles não duvidam da capacidade de Jesus, eles não duvidam das palavras de Jesus, de que eles eram capazes, mas eles duvidam da capacidade própria. Superficialmente, os discípulos tinham fé. Eles esperavam conseguir expulsar demônios, mas a sua fé era de má qualidade e escassa. Jesus informa aos discípulos que eles não precisam de uma fé gigantesca, mas de verdadeira fé. Fé essa que, a partir de confiança profunda e pessoal, espera que Deus opere. Então, o que os discípulos têm que acreditar? Que eles são capazes de curar não por causa deles, mas porque Deus iria operar através deles. Então, Jesus fala, Carson nos fala que o problema dos discípulos era que eles tinham uma fé escassa, pequena, né? E de má qualidade. A fé pequena como um grão de mostarda pode ser eficaz. Então, o problema aí até não é tanto a fé pequena, mas a fé escassa é ineficaz. Por que a fé pequena não é um problema? Porque a fé pequena, assim como o grão de mostarda, ela pode ir germinando e crescendo, porque a fé não é algo que é dado. A fé é algo que nós trabalhamos em nosso interior. Então, nós temos a sementinha da fé colocada em nosso interior, que é uma das virtudes que Deus nos dá. Só que a responsabilidade para desenvolver, para fazer com que dê frutos, é nossa. Então, o trabalho quem tem que fazer somos nós. E aí, no caso, os discípulos não estavam fazendo esse trabalho adequadamente, né? Eles foram ineficazes na cura. E a cura? Como se deu então a cura desse menino? Já que os discípulos não foram capazes, e Jesus foi capaz? Certamente, porque nós sabemos que a fé de Jesus não era nem um pouco escassa, né? E aqui quem vai nos falar é Boberg. Ele nos diz que Jesus ordena com autoridade que o espírito se retire e não mais volte a importunar o menino. A obediência foi imediata, mas não devido às palavras de Jesus, e sim ao poder magnético altíssimo, cujo impacto vibratório o espírito já havia sentido desde o momento em que lhe chegara a presença.
Então, nós sabemos que Jesus tem, né, um magnetismo fantástico, que apenas com um olhar Jesus conseguia com que as pessoas se propusessem a fazer uma mudança íntima. O espírito, ele era impuro, mas ele não era bobo. Ele sabia muito bem, ele percebeu muito bem quem era Jesus e o que estava acontecendo. E ele sentiu então a vibração de Jesus, o magnetismo, e ele obedece Jesus. Por quê? Porque ele sabe da autoridade moral. Kardec nos informa com relação à mediunidade que não é necessário ser espírita para ser médium, não é necessário condições espetaculares, mas sim uma moralidade desenvolvida. E essa moralidade Jesus tinha. E por ter a moral elevada, ele tinha autoridade para falar com aquele espírito e fazer com que o espírito abandonasse a sua influência com relação ao menino. E aí Boberg fala que esse desligamento foi feito com violência, que o menino grita, entra em convulsão, cai no chão e fica desacordado. E o povo, apavorado e palpiteiro, murmura entre si: morreu. O mestre não dá ouvidos ao desânimo, abaixa-se, segura a mão do menino e o desperta. Com toda a naturalidade, ele se levanta e Jesus o restitui sadio a seu pai. Então, o espírito, como nós vimos, era um espírito violento, que tinha muito ódio daquele rapaz. Ele sai obedecendo, mas não sem fazer causar o seu último problema a esse menino, né? Então sai com violência, jogando no chão, deixando desacordado, e as pessoas acharam que aquele menino tinha morrido. O Kardec nos fala de espíritos que muitas vezes os benfeitores precisam tomar muito cuidado no desligamento do espírito perverso, de um espírito infeliz, imperfeito, porque às vezes a ligação é tão profunda que, ao fazer esse desligamento, o físico não consegue aguentar. Às vezes há casos de desencarne, Kardec nos diz, devido a esse desligamento. O corpo físico não suporta o desligamento. Então, esse desligamento tem que ser feito com muito cuidado. Algumas vezes até tem que ir desligando aos poucos para que a pessoa vá estabilizando o seu organismo físico até que esse desligamento seja completo. E Boberg continua: a solicitação da ajuda espiritual jamais fica sem resposta por parte das ondas do pensamento quando se alinham com frequência superior. Basta sintonizar com elas para recebê-las, pois estão permanentemente disponíveis abundantemente. O universo nos dá tudo em abundância. Quem bloqueia o fluxo somos nós, pelas emanações negativas do nosso pensamento. Então, o que Boberg está dizendo? Energias positivas para nos auxiliar tem para todo lado e tem em abundância. Deus nos dá e dá em abundância.
Mas, por outro lado, nós bloqueamos esse fluxo de energia. Nós não permitimos que essa energia atinja as nossas células, atinja o nosso psiquismo e faz com que nos modifiquemos, nos desliguemos, nos curemos. Então nós temos que estar muito atento a isso. Pedimos auxílio ao alto, mas estamos nos colocando em condições de receber esse auxílio? Precisamos estar muito atentos a isso. E qual é a questão principal apontada aqui? O que corta o fluxo dessa energia? Pensamento negativo. Olha que sério. Então, os nossos pensamentos são o controle, melhor dizendo, o controle do nosso pensamento é importantíssimo para que possamos alcançar a cura. E não esquecendo que os próprios discípulos não entenderam por que eles não conseguiram expulsar o espírito impuro. E eles perguntam para Jesus, lá no versículo 19, aparece o dado de que eles perguntam em particular para Jesus: por que não fomos capazes de expulsá-lo, de expulsar o espírito impuro? E Jesus fala: por causa de vossa pouca fé. E para falar sobre fé, nós vamos trazer Emmanuel em 3 textos, onde eu escolhi trechos desse texto que vai nos trazer elementos para refletirmos sobre isso. Então, o primeiro está no livro da Esperança, se chama Com o Auxílio de Deus. Indubitavelmente, nada de bom se efetua sem o auxílio de Deus. No entanto, vale destacar que o infinito amor age na Terra, nas questões propriamente humanas, pela capacidade do homem, atendendo à vontade do próprio homem. Então, é o ser humano agindo para atender outro ser humano. Isso é, Deus age através de nós, seres humanos, para que nós façamos as obras de Deus. Né? Deus nos utilizando de nós para fazer as suas obras. É o ser humano agindo em benefício do ser humano. É Deus agindo através do ser humano em benefício de outros seres humanos. Assim também os males que atormentam a vida humana podem ser extirpados da terra, se procurarmos construir o bem à busca do próprio esforço e com o auxílio de Deus. Então, outro elemento que Emmanuel coloca aqui, que não é só o auxílio de Deus, necessita também o esforço próprio, o esforço de cada um. Tesouros de tempo, orientação, entendimento e recursos outros não nos faltam. Urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas próprias obras. Desse modo, com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso, a começar de nós mesmos. No entanto, isso apenas acontecerá se nós quisermos. Então, nós somos capazes de realizar muitas obras. Ele fala aqui que podemos transformar o mundo em radioso paraíso. Mas o que depende? Do nosso querer, da nossa vontade firme e ativa. Importante. A vontade tem que ser firme e ativa. E Emmanuel então continua nos falando sobre a fé no texto Na Sementeira da Fé, que está no Reformador de junho de 1955.
Para que possamos movimentar a fé no plano exterior, é imprescindível venhamos a possuí-la, ainda mesmo que na diminuta proporção de uma semente de mostarda no solo de nosso próprio espírito. Então, ninguém dá aquilo que não tem. Para que possamos movimentar a nossa fé, para que possamos externalizá-la, temos que ter dentro de nós, mesmo que seja do tamanho de uma semente de mostarda. Porque nós sabemos que as virtudes, elas são conquistas, são desenvolvimento. Nós temos a semente de várias virtudes em nosso interior depositadas por Deus. E que cabe a nós o trabalho, trabalharmos com afinco em nosso íntimo para que elas tenham condição de se desenvolver. A gleba das possibilidades humanas em nossas mãos reclama trabalho incessante e incansável boa vontade. Então, aqui Emmanuel nos dá a receita. Como fazer com que essa semente germine? Trabalho incessante e incansável boa vontade. É imperioso remover no campo de nossa alma os calhaus da indiferença e drenar na vasta extensão de nossos desejos os charcos da ociosidade e do desânimo. Então, o que faz com que a nossa fé não brote, não germine? A indiferença, a ociosidade e o desânimo. É necessário, assim, alterar a paisagem de nossa vida íntima, para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos por gradativo investimento de força transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Então, para que a nossa fé se transforme, floresça, é preciso investimento da força transformadora e criativa. Se nós ficarmos no desânimo, na ociosidade e na indiferença, jamais esta semente irá se desenvolver. Precisa do nosso trabalho, do nosso afinco, da nossa vontade firme e operante. E o último texto, então, para terminar o nosso entendimento dessa passagem, é a semente de mostarda que está no Reformador de agosto de 1957. O benfeitor celeste toma a semente minúscula da mostarda como a dizer-nos que sem o reconhecimento de nossa própria pequenez à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesmo. Isso quer dizer, precisamos ser humildes, reconhecer a grandeza de Deus. O grão de mostarda confia-se às leis que nos regem e, dinâmica da obediência construtiva, desvencilha-se dos envoltórios inferiores que a encarceram, germina vitoriosa e cresce para produzir não para si mesmo, mas para benefício dos outros, num eloquente espetáculo de bondade espontânea ante a majestade da natureza. Então, Emmanuel aqui faz um paralelo com a natureza e as nossas atitudes. Então, o que ele nos fala? Primeiro, temos que nos desvencilhar dos nossos envoltórios inferiores. Pensar que as sementes, elas têm uma casquinha que as envolve, que seria esse envoltório. Agora, pensando em nós, o que seriam esses envoltórios inferiores? Será que não é nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa indiferença, o mau uso das palavras, o querer que
só que tudo mova como nos tendo como centro de tudo, que é o egoísmo, né? É colocar a nós mesmos como centro de tudo. Então, existem várias coisas que nos prendem, que funciona como se fosse uma crosta, que impede a nossa germinação. Mas, por outro lado, o que ele fala? Que ela se desvencilha desses envoltórios e germina. Então, o que Emmanuel quer dizer com isso? Que nós precisamos de vontade e de força, que esse movimento dessa força para eclodir essa casquinha torna a árvore mais forte. Então, todas as dificuldades, toda essa inferioridade, quando nós vamos pouco a pouco vencendo e nos desvencilhando dessas questões mais inferiores, nós vamos ficando mais fortes, porque isso tudo precisa de luta, de empenho, de afinco. E isso só nos fortalece. Nos fortalece para quê? Para que germinemos. Só que ele fala mais, ele fala que a germinação é em benefício dos outros. Eu nunca vi na natureza uma árvore se alimentando dos seus próprios frutos. Então, se nós vamos produzir, nós não vamos produzir para nós mesmos, nós temos que produzir para o outro, para a coletividade. O nosso movimento tem que ser para fora de nós mesmos, em benefício do outro, tirando o véu da nossa visão, começando a enxergar os nossos irmãos, o mundo que nos cerca, todas as chances que temos, todas as oportunidades de trabalho. E Emmanuel termina: assim, pois, cessemos nossas indagações descabidas e busquemos na criação o justo lugar que nos compete. Os discípulos questionaram da sua incapacidade de curar aquele garoto. Quantas vezes nós questionamos a respeito da nossa incapacidade, mas muitas vezes fica só nesse questionamento e esse questionamento não se transforma em ação. Cada um tem o lugar que compete. Cada um tem o seu papel na engrenagem do mecanismo da Terra. E é no planejamento da nossa encarnação que nós compreendemos e trazemos essa compreensão em nosso interior, como intuição. Então, nós precisamos aprender a confiar nessa intuição e a ocupar o nosso papel nesse concerto da natureza, nessa máquina nessa engrenagem que é o nosso orbe. E que Jesus possa estar ao lado de cada um de nós, nos inspirando, para que possamos dar o que tivermos de melhor em nosso interior, para que possamos fazer a nossa sementinha de mostarda germinar e transformar em ação em benefício da coletividade. Muita paz.